A sua analogia, como toneladas. sempre, é fantástica, né? Por sinal, eu tenho um caderninho aqui com o seu nome, Eduardo Barros, para que eu possa anotar essas analogias fantásticas que você faz, porque são sempre muito pertinentes e muito inteligentes. Não precisa, não Professor, acho que a gente precisa. Você já temos o contato, acho que ele consegue nos ouvir. Professor Aloysio, deu sinal aí, não deu um like, professor, e consegue nos ouvir. Agora sim, vamos entrar, o nível nosso vai aumentar bastante, a simpatia, a genialidade, esse carisma que ele tem, uma pessoa muito carismática e um grande profissional por tudo que vem feito aí na educação. Agora estamos com ele junto, vamos subir aqui para a tela. Entrevista com ele, professor Aloysio Gondim. É um prazer imenso tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, Eduardo Barros. Que prazer enorme estar com vocês dois aqui nessa entrevista. Que maravilha falarmos sobre educação continuada e eu ser o convidado para a gente passar essa tarde maravilhosa juntos aqui, falando de algo tão importante que na nossa vida já é natural e eu tenho certeza que o mundo hoje, cada vez mais, quem nos conhece e quem precisa se envolver com isso já sabe que é necessário no nosso dia a dia. Perfeito, perfeito, professor. Eu vou deixar o Eduardo falar com o senhor, que ele conhece muito, tem assim, uma relação de academia e desenvolveram juntos. São gênios vindos da mesma escola. Isso é interessante. Professor Eduardo Barros. Mesma madre. Isso. Flávio, eu não quero nem falar muito agora, nesse momento, porque eu quero dar mais tempo a essa figura humana extraordinária, esse grande gênio, né, que eu tive o prazer de conhecê-lo na graduação. Nossa. Na graduação, eu fazendo contábeis e ele fazendo economia. Mas eu quero fazer, posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. É para a gente quebrar um pouquinho até o gelo? Eu cheguei a pagar algumas cadeiras com esse Mas a pergunta, gênio. professor, é a seguinte: quem ajudava alguém a quem atravessar a rua? Porque aí vai definir a idade, né? Quem auxiliava o outro? Eu acredito que nós temos idades parecidas. Então tá bom, tudo bem. Eu acredito que nós temos idades parecidas, mas o Aloysio Gondim sempre foi essa figura humana, sempre foi um cara muito responsável, focado, estudioso, compenetrado. E isso foi o que eu pude observar no primeiro contato que nós tivemos lá atrás. E eu jamais seria capaz de imaginar que um dia nós estaríamos aqui, né, numa tela, conversando, nós três, né, e você, Flávio, também é um cara que eu admiro muito, você sabe Obrigado, disso, professor. né, mas jamais eu poderia imaginar que o professor Aloysio Gondim estaria aqui conosco, né, depois de tantos anos, não sei, mais de 20 e tantos anos, né, a gente aqui parado para discutir assuntos relacionados à educação. A vida não para, então, não para, né, professor? A vida não para, mas ela é surpreendente. E só antes de Aloysio começar a falar, vocês lembraram muito agora, para mim, uma passagem que eu li do Pablo Neruda e do Saramago, né? Diz que Pablo Neruda recebeu os escritos de Saramago para fazer uma leitura prévia antes que ele publicasse. E ele disse: não, afaste isso de mim, porque se eu ler, eu vou me embeber com essas palavras, esse poder do conhecimento, e vai influenciar toda a minha obra. Então, é a mesma coisa aí dos dois. Então, vamos deixar um pouquinho. Professor Aloysio Gondim, vamos para ele falar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um slide, deixa eu passar aqui para a nossa parte técnica, deixa eu colocar dessa forma aqui. Eu tenho aqui alguns dados referentes a um pouco, né, da trajetória aí do professor Aloysio Gondim. Essa foto aí eu peguei do zap dele, Aloysio Gondim, que é coordenador de pós-graduação da ESUDA, Faculdade ESUDA, que é uma das mais brilhantes faculdades aqui em Recife, tem desde 74, 73, se não me falha a memória, é uma história muito longa aí. E até o próprio nome da ESUDA é muito bonito, né? Espírito Santo uniu dois amigos. A própria formação do nome é de uma faculdade que tem um propósito muito bacana. Então, Aloysio Gondim, pernambucano, 45 anos, casado, com 27 anos de mercado corporativo, economista, mestre em administração, diretor da A7 Consultoria, consultor Sebrae, consultor acadêmico, consultor financeiro, controller, mentor em formação superior, mentor em desenvolvimento de novos negócios, especialista em conteudista para novas tecnologias educacionais em EAD, coordenador de pós-graduação. Eu já quase que ia perdendo fôlego para falar um pouco desse currículo, professor. Então me fala um pouco, professor, qual realmente é a importância da educação continuada na sua visão?
Eu fiquei bastante assustado, antes de responder essa pergunta, eu fiquei bastante assustado quando o Eduardo falou do mais de 20 anos. Tempo passa, Fiquei professor. bastante Tempo passa, assustado, tempo passa. rapaz. O tempo passa e a gente nem percebe, né? Mas, Flávio, olhando aí para o meu currículo, dá para perceber a necessidade que nós temos hoje de uma educação continuada, né? E considerando os últimos acontecimentos e hoje, cada vez mais, nós nos deparando com a necessidade de uso da tecnologia, de uso da comunicação, como a comunicação revolucionou-se, né, neste processo. E aí, nesse processo de pandemia, mais ainda, eu acredito que houve algumas libertações. E dentre essas libertações, um processo de comunicação, um processo de interação dentro das empresas e a necessidade do ser humano cada vez mais buscar conhecimento. Uma coisa é certa, e a gente discute bastante, eu assisto seu programa, Fábio, Muito obrigado. e a gente discute bastante neste programa a questão da democracia, e eu vejo que o conhecimento ele está cada vez mais democrático. E a necessidade de uma educação continuada, a necessidade de um aprimoramento continuado, a gente percebe até mesmo por causa dessa democratização. Eu vejo que as plataformas, as redes sociais e as plataformas como o próprio YouTuber, né, permite eu, você, todo mundo, cada vez mais a gente, quando precisa de uma informação, nós vamos buscar e nós encontramos treinamentos gratuitos e toda uma parte de conhecimento que antigamente ficava somente na ideia ou ficava somente na axiologia. Hoje não. Hoje nós nos deparamos com muitas plataformas que favorecem a gente um conhecimento continuado e você percebe, né? Não é somente na academia, não somente na área de pesquisa, não somente nos meios de aprendizado, nas escolas, nas universidades, mas também dentro de uma empresa. Quantos de nós que estávamos auxiliares administrativos, que estávamos é, é, com trabalhos que antes não precisávamos usar muito o computador, a internet ou uma plataforma de comunicação, de reunião. E quando veio o processo de pandemia, todo mundo precisou aprender como compartilhar uma tela numa reunião, todo mundo começou a aprender como estudar numa plataforma digital, todo mundo precisou, não é, aprender várias formas e vários conhecimentos que para alguns eram uma resistência. Eu não quero saber de YouTube, eu não quero saber de rede social, eu não quero saber de plataforma EAD, eu não quero saber de usar, de participar de uma reunião EAD. Muitos diziam até eu não tenho cabeça para prestar atenção em alguma coisa nesse sentido, mas quando veio esse período de pandemia, esse período de isolamento, esse período necessário para que a pessoa pudesse continuar trabalhando, então ela foi exigido dela, né, voltar à prancheta, voltar aos estudos, voltar a se evoluir. E essa geração, Flávio, e Eduardo concorda comigo nesse sentido, essa geração ela está totalmente intimada a voltar a estudar, a voltar a aprender, a voltar a se alfabetizar neste novo mundo. Este processo de alfabetização digital, esse processo de entender este novo mundo da educação e esse novo mundo de se comunicar, muitas pessoas ainda resistentes não conseguem nem nos ouvir, Sim. não conseguem chegar ao mercado de trabalho. Sim. A gente tá vendo hoje um processo de desligamentos e cada vez mais muita gente desempregada, o desemprego cada vez maior, e essa recolocação no mercado, Flávio, essa recolocação no mercado pode ser quase
pode ser muito difícil. Perfeito. Por quê? Porque o profissional que foi desligado ontem, quando ele retorna ao mercado de trabalho, ele já está sendo exigido outros perfis, outras necessidades de conhecimento que ele não tinha antes. E se você não se prepara, você não busca buscar mais qualificação, buscar mais envolvimento no conhecimento e na evolução do conhecimento, você fica para trás, você é considerado um analfabeto. E aí, como a gente tem uma visão de eu vou arrumar um emprego porque antes eu tinha o ensino médio e podia conseguir um emprego. Só tinha emprego quem tinha ensino médio. Só tinha emprego quem tinha ensino superior e ensino técnico. E agora, só tem emprego quem está alfabetizado digitalmente, Isso. Só tem emprego quem está em constante aprendizado. A gente que participa de processo de seleção, a gente que vive processo de seleção, cada vez mais nós estamos buscando profissionais que não pararam. Perfeito. Faz parte hoje do perfil do profissional cada vez mais buscar evoluir no conhecimento, evoluir no seu conhecimento específico e no seu conhecimento geral. Perfeito. Não é somente ter a mente fechada, Perfeito. Né? E aí a gente se depara logo, e aí eu faço logo uma introdução nesse nível de guerra, porque nós estamos num processo de guerra onde a gente não pode chegar amanhã num processo seletivo despreparado. Sim. Porque se a gente está despreparado, saiba que você já foi para a guerra com ela perdida. E professor, você tem que estar preparado, e muitas pessoas não podem esperar para começarem a se reciclar depois que passar a pandemia. Muita gente fala assim, não, mas é pós-pandemia, eu vou fazer. Não tem tempo. Você tem que aproveitar esse momento do agora e fazer. Porque, como o senhor bem destacou, professor, a competitividade vai ser ainda maior. Os empresários que tiraram pessoas vão querer outras pessoas. Talvez o mesmo elemento humano, mas só que com outra roupagem, com outra significação. E nesse sentido tem razão. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre conteúdo, que é algo que, quando eu souber de sua vinda aqui, muitas pessoas me passaram algumas perguntas com relação a conteúdo. Há uma ilusão ou um pensamento, né, de que na internet, lá no YouTube, você encontra tudo. Aqui no YouTube também, que nós estamos no YouTube, estamos também no stream da rádio, como rádio web tradicional, né? Que rádio web já é uma coisa tradicional. Era AM, FM, a rádio web já é alguma coisa tem 10 anos de vida. Mas bem, o conhecimento, eu preciso ir onde ele está, porque nem sempre está num vídeo na internet. Nem sempre é alguém que vai te capacitar. As pessoas têm esse engano. Por que eu estou falando isso? Eu queria que o senhor aproveitasse agora, e Eduardo em seguida ele vai poder comentar e perguntar algo, era alinhar a formação, por exemplo, que a Faculdade Exuda faz ao longo dessas 5 décadas, praticamente, né? Profissionais de alto nível, essas pessoas, os professores, mestres, doutores, especialistas que estão lá com muita experiência de mercado, muita experiência, eles têm condição de agregar valor muito rapidamente. Por que eu estou falando isso? Porque há uma falsa ilusão, professor, de que um vídeo vai resolver minha vida. Muitas vezes eu pego lá uma pessoa que sem nenhuma experiência, que começou agora no mercado de trabalho e vai me ensinar sobre coach, sobre orientação, sobre custos, e não é bem assim. É isso que eu queria falar, porque é importante que quem nos ouve saiba de que as faculdades, as boas universidades e faculdades estão com um grupo de professores agora trabalhando, nesse momento, trabalhando no modelo remoto, para não deixar que a educação espere um momento que não vai chegar. Eu estou errado, professor, nessa minha concepção? O conhecimento, tem que se saber onde buscar esse conhecimento, porque nem tudo na internet vai lhe dar conhecimento para você mudar alguma coisa na sua vida. Ou não? O conhecimento ele vale ouro, né? E assim, o conhecimento que a gente encontra nas plataformas gratuitas, esse conhecimento é um conhecimento pulverizado, é um conhecimento não direcionado, muitas vezes sem metodologia nenhuma, não é? E quando nós estamos falando de educação continuada, é importante também a gente ter um entendimento que para cada profissão, que para cada ramo de atividade que nós vamos desenvolver, ou para você se requalificar para o mercado, uma requalificação
para o mercado, você não vai se requalificar ficando assistindo vídeos Sim, do YouTube. sim. Isso não se Perfeito. qualifica você, tá certo? Ali nem você aprende da forma como precisa, com as ferramentas que você precisa para o mercado, nem você se certifica de nada. Sim, 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 verdade. Né? E falando um pouco da minha instituição, da Faculdade Exuda, né, que está desde 1974, e assim, para um profissional é necessário ele conhecer bem uma instituição de ensino para que ele se requalifique. E aí a Faculdade Exuda, ela tem toda uma estrutura física hoje preparada para este novo mercado, e ela tem todo um histórico, de profissionais que foram gerados por ela, e aí eu venho falar agora principalmente da pós-graduação, né, onde tem um comando da pós-graduação ao longo... Eu não sei se é ao longo desses 20 anos que Eduardo falou aqui, né, mas ao longo de muitos anos, tenho certeza que mais de 10 anos aí nesse processo, o professor Valnei Duval, que é o Professor Valnei, sim, coordenador-geral sim. da pós-graduação no Exuda. E eu estou com ele nessa pós-graduação há 8 anos, por isso que eu evito até contar tempo, né? Ele já estava lá quando eu cheguei. E ao longo desses 8 anos, o que eu percebi na pós-graduação do Exuda foi conhecer professores, colegas meus, altamente capacitados, com ferramentas de mercado atualizada, com currículos atualizados, com currículos dinâmicos, onde você vai para uma sala de aula, você não vai para ver um slide ser passado. Você vai para colocar a mão na massa e aprender ferramentas que você saiu, como na pós-graduação convencional, né? Saiu no sábado às 18 horas, você já saiu preparado para aplicar na segunda-feira esta ferramenta que você aprendeu. Perfeito. Então, quantas pós-graduações você sai da aula, certo? Você sai da aula já pronto para colocar em prática a ferramenta. Eu tenho, assim, muitos cases de alunos, ex-alunos meus, que saíram da minha aula no sábado, aplicaram na segunda-feira e 15 dias depois, quando a gente se reencontrou lá, o aluno já veio com os resultados da ferramenta que ele aplicou. Perfeito. Sabe? E o agradecimento não é só do aprendizado, é da eficiência que ele teve lá na fábrica, lá na empresa. Isso. Não é somente o que eu aprendi, Professor, mas o que eu aprendi, apliquei e deu resultado. O senhor realmente é genial em tocar nesse assunto e deixar muito claro isso. Eu quero enfatizar isso, e nós todos aqui somos professores, sabemos disso, da satisfação que nós temos quando o aluno retorna e diz assim, olha, eu fiz isso, eu apliquei essa, porque não há coisa melhor, né? Eu que sou administrador, e é muito pragmática a administração, que alguém chega e diz, olha, eu apliquei aqui os 5S e funcionou lá na minha empresa. E aí ocorreu coisa comigo uns anos atrás, foram muitas, mas esse rapaz me chamou muita atenção. Ele chegou numa sala de graduação, eu lecionava gestão da qualidade. E aí, durante o período, falamos de muitas coisas, e aí, entre muitas ferramentas, né, o 5W2H1S, para quem não entende, a gente vai colocar uma descrição aí do que é essa ferramenta para diagnosticar ambientes, situações organizacionais. E aí, esse rapaz chegou em sala de aula uma semana depois, ele faltou uma semana, aí ele foi à aula, e eu estranhei que ele era um aluno dedicado, eu disse, por que você faltou? Disse, professor, eu queria até aí em cima. A sala tinha um palcozinho, ele foi até assim, eu disse, olha pessoal, eu quero dizer que essa disciplina salvou minha vida. Eu achei muito engraçado, porque ele diz assim, olha, a empresa se fundiu com outra organização, maior do que nós, né, do que nós éramos, e obviamente, nesse jogo da fusão, a gente sabe, se tem dois no mesmo posto, alguém vai ter que dar lugar ao outro. E eu fui para a fusão e o meu chefe disse assim, olha pessoal, olhou para todos no departamento e disse, olha, eu quero uma análise em 24 horas, 5W, 2H1S do seu setor. Eles, quando o cara falou isso, o diretor que estava chegando, todos na sala quase que tiveram um troço. Passaram mal, que não sabiam nem o que estava sendo falado. Aí quando a pessoa saiu, disse, calma pessoal, eu sei o que é, sei como instrumentalizar, sei como planilhar,
e transformar isso em indicadores. Aí diz que ele se tornou assim alguém, obviamente, muito querido por todos, e é o bonito que o senhor acabou de falar, alguém que usa as ferramentas, e é isso que exatamente a Exuda faz aí na sua gestão. Então, parabéns, professor, eu fico muito satisfeito de ver esse tipo de formação. Não é, Eduardo? Obrigado. Eduardo Com Barros. certeza, com certeza. Na fala do Aloísio, várias ideias, né, chegaram na minha mente. Uma delas foi um pensamento de um sociólogo chamado Alvin Toffler. Grande Alvin Toffler. Escreveu muita coisa boa, né? Escreveu muita coisa boa. E tem um pensamento do Alvin Toffler, que ele fala muito focado nisso que o Aloísio estava mencionando, que é justamente sobre essa questão da nossa atualização e do nosso analfabetismo, né? Ele menciona que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas os analfabetos do século XXI são aqueles que, por exemplo, não têm a capacidade de desaprender para aprender e reaprender coisas Muito novas. bem, isso mesmo. O que o professor Luiz falou, a pandemia acelerou os processos digitais. O que eu pensava que ia durar 2 anos para acontecer, aconteceu em 2 meses. Né? Eu pensava que tudo estaria nas estruturas digitais daqui a uns 2 anos, ainda. O que a pandemia fez? Acelerou o processo e em 2 meses todos nós estávamos migrando para essa nova plataforma. Perfeito, é verdade. Professor, eu queria apresentar, a coisa boa é assim, o tempo a gente está quase se encerrando, eu queria falar um pouquinho sobre os programas. Tivemos aí, eu e o Eduardo estávamos conversando sobre a quantidade de programas que o senhor está ofertando e que me chamou muita atenção foi algumas especializações bem focadas em área como, por exemplo, cooperativismo, que eu acho uma coisa belíssima. O cooperativismo no mundo é uma das grandes forças. O Canadá, por exemplo, tem uma economia que é, se não me falha a memória, o senhor que é economista me corrija, né? Então, de 70% da movimentação de alguns setores da economia no Canadá são feitas com cooperativas, né? Eu tive o grato prazer de, como administrador e gestor, trabalhar em grandes multinacionais, mas houve uma fase na minha vida que eu fui presidente de cooperativa por 2 anos. Foi uma experiência ímpar, porque é um setor que foge ao nosso formato, né, de empresa constituída para dar lucro. A cooperativa nasce para dar lucro, mas tem toda uma formatação jurídica, econômica e funcional muito diferente. E vocês estão oferecendo uma formação nessa área também. Não é especificamente sobre ela, mas eu que o senhor falasse assim, no geral, dos programas que o senhor está oferecendo agora para o início do ano. Perfeito. Eu vou começar logo com a deixa que você colocou aí, Flávio. Eu penso que uma pós-graduação na área de cooperativismo estava faltando no mercado brasileiro, principalmente com as características que a gente quer dar, não é, de uma cooperativa mais evoluída deste século, porque eu trabalho também com cooperativismo já há alguns longos anos, né? Eu já fui de cooperativa, né? Já me envolvi muito com cooperativas, inclusive lá no Sebrae como consultor. Eu sou consultor especialista em cooperativas, né? E aí eu percebi e há algum tempo atrás, na Federação das Cooperativas, eu ainda assumi uma função de assessoria de planejamento acadêmico em uma outra instituição de ensino, e eu fui provocado em constituir uma pós-graduação nesta área pela Federação das Cooperativas. E aí, né, na época, eu não tinha instrumento para conseguir nem fôlego pelas atividades que eu desenvolvia. E aí veio a oportunidade, junto à Faculdade Exuda, de trazer, né, de fazer reviver esse projeto, essa ideia, com um formato bem atualizado para os dias de hoje, para deixar, né, os presidentes de cooperativa, para deixar os cooperados, os membros de cooperativas e associações, para fazer com que este ambiente que nós aqui, que somos da área, conhecemos bem, deixar mais profissionalizado para que
assim como é um sucesso lá no Canadá, que também seja um sucesso aqui, como também eu vejo uma boa organização nas cooperativas de crédito que nós temos saúde aqui, também, né, professor? Né, que evoluíram na área de saúde também, fantástico, fantástico, é algo que me alegra bastante, não é? E além dessa pós-graduação, que ainda está embrionária, Flávio, que tem todo um processo de registro ao MEC, né? Eu estou com outras que já está registrada, que é a parte de gestão pública. Então, quem quiser pós-graduação na área de gestão pública, nós temos uma ferramental, né? Gestão pública, gestão de negócio, empreendedorismo social também, um MBA, é tudo MBA, empreendedorismo social e um MBA em BPM, processos de negócios, que são quatro que já estão nativas, né? Gestão pública, gestão de negócio, tudo MBA, empreendedorismo social e BPM e processos de negócio, são essas pós-graduação que já estão com registro no MEC e com professores de mais alto nível, preparados para potencializar mais ainda o nosso mercado brasileiro. Por que eu falo mercado brasileiro? Porque nós temos um modelo de pós-graduação presencial conectado, que este modelo presencial conectado, o aluno ele poderá fazer esse curso de qualquer parte do Brasil, que vai ter o professor ao vivo falando com ele, com toda a turma, com as ferramentas aplicadas e também pelo modo digital. Perfeito. E em 5 meses você faz a pós-graduação, 400 horas em 5 meses. Nossa, muito bacana, muito bacana. Hoje, com a emergência que nós temos de formação e de tempo, né? Com conteúdo, com a carga horária dessa, com o nível de profissional e com essa conectividade, eu sei que dá certo porque eu sei em que faculdade estamos falando e no profissional que a gente está falando, da seriedade que tem esse grupo. O senhor e também o professor Valnei, que tem aí a sua história aí marcada, né, positivamente aí junto a essa faculdade, a Faculdade Exuda. Professor Eduardo, o senhor tem... Eduardo que manda aqui, professor. Hoje é dia de... Esse programa aqui o programa na terça-feira, ele é dirigido, programado, projetado para chamar alguém. Eu sempre peço a benção dele. Quando eu falei que ele convidar, ele disse, pelo amor de Deus, vamos seguir nosso horário, a gente fica calado e deixa a Luísio falar o tempo todo. Foi assim que ele falou. Professor Eduardo, as suas últimas palavras, a gente está chegando no finalzinho do programa, temos aí mais 3 minutinhos. Agradecer primeiramente ao professor Luísio também por essa oportunidade, pouco tempo. Eu quero lhe pedir para vir mais vezes conosco aqui, para trazer aí esse conteúdo magnífico, porque na verdade nós estamos também orientando pessoas. Quando a gente fala sobre educação continuada, é um alerta, é um acordar das pessoas de que elas não podem parar. Mas está difícil, pode ficar muito pior. Se você ficar letárgico e parado esperando que a coisa aconteça. Agora, só vai melhorar se você colocar a mão na massa e for aí fazer uma pós-graduação com o professor Luiz, que eu ficaria o tempo todo atrás dele. Professor, como é isso? Como é aquilo? Pergunta que eu sei que ele vai responder. Professor Eduardo, 2 palavras finais para a gente encerrar esse bate-papo e marcar já um próximo encontro, porque o tempo na verdade, o nosso grande rival aqui, né? É verdade. Eu fico muito agradecido a você, Flávio Félix, que permitiu, né, que esse reencontro acontecesse, eu e o professor Aloísio, né, é uma pessoa que eu tenho uma grande e profunda admiração. Eu acredito até que ele poderia ser um membro participante, né, do programa, que ele pudesse estar mais vezes. Adorei a ideia. Só depende dele. Trazendo mais conteúdo, debatendo, compartilhando um pouco da sua sabedoria com todos nós. Com certeza. Então, assim, quando você falou que o professor Aloísio estaria hoje, eu disse, não, meu tempo, eu me reduzo à minha insignificância e dou o meu tempo para que ele possa falar mais. Então, foi isso que eu fiz, procurei ficar caladinho, comentários rápidos, sucintos, para que o professor Aloísio tivesse mais tempo para discorrer sobre os seus temas, que são muito valiosos, são muito importantes. Ele é um homem muito sério, um cara muito focado, muito disciplinado. E de história, né, Eduardo? E de história profissional, porque uma coisa é dizer que acha, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Tem gente que chega aqui e fala, olha, eu acho
Então, meu amigo, nessa história do achar, ninguém consegue nada. Como você bem falou, Eduardo, o achismo, né? Mas assim, quando alguém tem a Sim, experiência que ele tem, que faz, está no Sebrae, está em grandes instituições, está trabalhando, o segmento cooperativo acho que ensina muito, ele tem uma experiência muito grande nisso. É, faz realmente é verdade. acontecer, tem como dar ferramentas, né? Quem lê slide na sala, quem vai, você pode estar fazendo pós-graduação aí por uma merreca. Muitas pessoas se balizam, professor, por essa questão do valor. Você está lá, um cara lendo slide e um vídeo para você. Um vídeo todo mundo pode gravar. Eu conheço uma faculdade, não vou dizer o nome, vou dizer o nome por respeito, por ética. Uma vez eu ouvi um comentário que iam contratar atores, olha só, para fazer as apresentações das pós-graduações. Imagina, um ator que ia ler um script e não sabia, respeitando de muito imensamente aos atores, que são uma profissão maravilhosa, mas cabe ao professor esse conhecimento prático, esse vivencial, essa experiência, essa maturidade do errar, do acertar, do saber onde pisar, de sempre estar aberto a novidades. É esse corpo profissional que a gente vale a pena sempre estar aqui. Professor Luísio, o microfone é todo seu. Quero lhe agradecer imensamente a participação de hoje e lhe chamar, se tiver tudo certo, se o senhor quiser, o espaço aqui está garantido para, quem sabe, periodicamente, o senhor está conosco aqui com a coluna falando alguma coisa aí sobre educação, sobre profissão, sobre futuro, sobre a vida das pessoas. Muito obrigado, então, viu? Eu agradeço demais esse convite, fico de coração aberto para a gente conversar e fazer um alinhamento nesse sentido, né? Eu, em algum outro momento, eu tive que não participar, me solicitaram fazer uma coluna em uma rádio, que eu não vou dizer o nome, mas eu não tinha uma agenda que pudesse, com fôlego, que pudesse atender. Mas diante de Flávio Félix e de Eduardo Eduardo Barros, Barros, você conseguiu, Eduardo. um convite desse, eu já me sinto constrangido, certo? Em negar isso. Então eu aceito o convite, sim. Vamos conversar para a gente alinhar isso Vai ser um direitinho. prazer, professor. Fico super lisonjeado pelo convite. Né? Vamos organizar aí a agenda, porque é um, é Sim, um sim, sim, negócio sim, que não é sim, 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 fácil, com não certeza, é com fácil. certeza. E assim, agradeço demais o convite de estar aqui com vocês dois. Assim, realmente é uma sinergia quando nós falamos sobre esse assunto com Sim, três professores, nossa. porque eu vejo aqui três professores que realmente a gente, né, Eduardo, todos nós aqui, a gente tem uma grande contribuição para o mercado Sim, brasileiro sim, na sim. formação de profissionais nos últimos 20 anos, que Eduardo falou aí, né? Professor, A gente tem uma grande só contribuição. Pois não. uma breve correção, você fala no 20, né? Cada um tá com 45 na faixa aí, né? Eu já tô com 54, então já tem mais. Ô, Então, por isso que eu não professor, queria que vocês fizessem muitas contas, viu, professor? Se eu gosto de fazer conta toda hora, eu acho que vou proibir aqui a gente fazer conta. Professor é Aloysio verdade. Gondi, Por isso que prazer imenso. Agora, são, para finalizar, eu queria um contato. Como é que faz agora? Alguém que vai assistir esse vídeo depois, ou no stream, vai nos ouvir na rádio. Esse programa é repetido, né? Hoje à noite, amanhã, às 10 da manhã, na rádio, no stream, e fica no YouTube. E quem nos ouvir, qual é o contato que a gente tem que usar para acessar e verificar os cursos que já estão programados para esse ano de 2021, e data, e valores, e condições, enfim, detalhes, né? Nós temos o nosso site que tem as fanpages das pós-graduações, de todas as pós-graduações. Acredito que o Exuda hoje é a instituição de ensino que mais demanda pós-graduação. Temos mais de 50 pós-graduações Nossa. funcionando, tá certo? Os alunos das pós-graduações do Exuda não saíram, não desistiram Foi nesse muito período de bacana, eu vi esse pandemia. dado muito curioso, viu? Uma evasão quase que Exato. zero, isso é algo de fantástico. Parabéns, parabéns. E assim, para os contatos, para você ter acesso a nossas pós-graduações, tem tanto o site da Exuda, exuda.com.br, que você vai Eu já encontrar coloquei as Exuda no Google, só pós-graduações, coloquei Exuda e já veio aqui. Aí aqui eu já tenho acesso. Aí não você é? pode ir para pós-graduação, Exato, graduação, tem para valores, tem tudo, tudo. É. E o Exuda tem um diferencial de coordenação. Você fala com o coordenador diretamente, não precisa ficar somente nas plataformas. Tem gente que tem dificuldade ainda com a internet, ou gente quer saber valor logo Sim, direto, quer sim, saber sim. logo como é as coisas, informações.
Tem os vídeos, mas se você quer falar comigo diretamente, o meu número é o 99633-8625, né? Se nós estamos falando para o Brasil todo, coloca o 81 na frente, 8199633-8625. Perfeito, perfeito. E aí você consegue falar diretamente com o coordenador do MBA do Exuda. Essa figura fantástica, simpaticíssimo, com uma formação profissional e prática enorme, porque isso faz uma diferença muito grande e vai poder ter informação direta. Professor Aloysio, muito obrigado mais uma vez, forte abraço, e vou ficar aí cobrando a coluna, viu? Eduardo vai ficar no pé dele, a coluna, pelo arrumar um jeitinho de estar com a gente toda semana, ou quinzenalmente, vamos ver aí. E Eduardo Barros, meu grande guru, muito obrigado mais uma vez por essa terça-feira. A gente volta já, viu, Eduardo? Vou encerrar esse bloco, mas a gente volta já no quadro Carreira. Você que está aí, não fica aí um pouquinho só, a gente vai sair do ar, volta com o quadro Carreira, onde Eduardo vai dar dicas maravilhosas de oratória, de comunicação, para você transformar a sua vida. Professor Aloysio, forte abraço, viu? Até mais. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade, gente. Obrigado aí por estarem pensando aí no futuro, Isso. Principalmente com a educação continuada. Um grande abraço. Muito bem. Falei com ele, professor Aloysio Gondim.